eles estavam todos atentos à possibilidade do Brasil ganhar o primeiro título internacional, que seria campeão sul-americano, em 1919. Então, no dia 29 de maio, o Brasil ganhou de 1-0 na prorrogação, depois de 180 minutos, gol de Fred Herrach. Foi uma loucura, né? Foi um símbolo nacional. O Brasil não tinha nenhum título. E ele, então, naquele momento, por força da festa que fizeram... Vamos fazer um time para perpetuar essa vitória, o nome do 29 no esporte do Brasil. A ponto de que esse autor do gol, o Fred Herrach, teve aqui em Antonina, assinou a ata, que por sinal eu gostaria muito de ver, porque afinal de contas o futebol amador não tem lá aquela preocupação. O 29 de maio, por ter sido fundado por um pessoal da sociedade, eles achavam que nós éramos o time da elite, né, do pó de arroz. E isso converge, você começa a ser uma referência para ser vencida. E dono do campo oficial era o 29 de maio. Tinham outros campos, como o Matarazzo, o próprio Batel, mas não eram campos oficiais, cercados. E escreveram um livro, porque o passado tinha, o 29 tinha um livro, naquele tempo de guarda esporte, que escrevia, fazia tudo. Desapareceu. Apodreceu, trabalhado ao tempo, arquivo que não podia acontecer. Sempre o 29 de maio, que foi o único time que ficou. E hoje é uma referência, porque daqui saiu, por exemplo, um dos maiores artilheiros do Paraná, que é o Walter. Jogou no Atlético, jogou no Curitiba, certo? Tem está no livro do Atlético. Em 2 anos ele tem 106 gols no Atlético Paranaense. Era uma odisseia as nossas viagens. Saía sem almoço, sem nada, tinha que dar cano nos hotéis, vai saindo um, vai saindo outro e tudo. O último paga a conta, quem paga a conta? Paga nada. Aí dava um desmaio, desmaiava. Põe o homem, aí levava pro carro, tudo e daqui a pouco fugia todo mundo. Tá louco. 29 as moças do 29 torcida vinham assistir o campo dos idos de 30 com uma faixa amarela, coisa, e o triângulo do 29. Mas aqui não falaram em Dona Joaninha, que vinha ser mãe de Pitico e de Pedro. Ela vinha pro campo cedo já, vinha cedo pro campo e trazia sombrinha. Deus livre que alguém dissesse qualquer coisa do 29, apanhava na sombrinha. Isso que acontece que é bonito, como às vezes dizem assim, né? Antonina é tão pequenininha, então dizem assim, o que vocês fazem em Antonina? Dizem, Antonina, eu, por exemplo, sonho, o que eu posso sonhar? 29 de maio, eu morava na rua dos fundos aqui e não tinha como você deixar de viver, porque a gente apanhava todo dia justamente porque atrasava para a aula, porque estava jogando bola. Da escola, a gente não voltava para casa vinha jogar bola e não tinha como você deixar de ser um 29 anos. Não tem uma pessoa aqui em Antonina, pode ser prefeito, vereador, juiz, de direito, lixeiro, todo mundo jogou aqui no 29. Aqui eles escreveram a história dele. Nós temos ali o Bino, que está atrás ali, ó, com o emblema do Corinthians ali. O Bino jogou, ele era conhecido como gato selvagem no Corinthians. Esteve para ir para a seleção, mas não sei qual foi o problema com o pessoal, que ele não foi, né? Mas também é originário do futebol daqui. O pessoal se concentrava mais aqui por causa do porto, uma atividade econômica que, né, gerava muito
emprego era bom e o pessoal se estabelecia aqui. Então nós tivemos futebol forte nessa época, né? E por infeliz coincidência, o 29 não era profissionalizado, era só amador aqui. O campeonato amador aqui era muito forte. E a rivalidade maior era entre Antonina e Paranaguá. Sempre disputavam aqui o torneio intermunicipal e era a rivalidade Antonina-Paranaguá. O Morretes participava, né? Mas a rivalidade maior era essas duas cidades. Em nosso peito temos a univerde bandeira, por ela lutaremos a nossa vida inteira e sempre lutaremos até vencer, derramando nosso sangue gota a gota até morrer. É bela a nossa idade e nós que estamos na flor da mocidade devemos sempre lutar pelo 29 bem amado até morrer. 29, 29 está coberta de vitória. 29, 29 está coberta de vitória. Meu pai foi em 1941. 1941 para um jogo no Pacaembu, que foi a inauguração do Pacaembu em São Paulo. E meu pai jogava no Curitiba, né? Então foi lá, jogou contra o Curitiba, jogou contra o Corinthians. O Corinthians ganhou lá, tudo bem, mas meu pai jogou bem o Corinthians contratou meu pai. Em 1941 meu pai foi para São Paulo. Eu tinha 1 ano nessa época. Aqui em Antonina começou no Clube Atlético Antoninense. Clube Atlético Antoninense, tinha aqui. Mas ele foi para Curitiba e começou a jogar no Curitiba. Até 1951 ele ficou no Corinthians. E eu fui com 1 ano para lá e voltei com 11 anos de lá. Né? E o meu pai jogou na seleção de 1950, aquela que perdeu para o Uruguai lá, que foi aquele fiasco do Brasil, perder em casa, né? O meu pai foi convocado, mas só que no final quando foi para começar a decidir lá tudo, ele dispensaram meu pai. Ficou Castilho e Barbosa. Porque Barbosa fez aquela besteira de... O Brasil estava ganhando 2-1, estava ganhando 1-0 no segundo tempo. O empate o Brasil era campeão do mundo, nos 50. Né? E aí o Uruguai empatou 32 minutos do segundo tempo, o Uruguai empatou. E 43 minutos teve o Gidia lá do Uruguai, lá, foi pela linha de fundo e o Barbosa pensou sabe que quando a pessoa vai pela linha de fundo, não adianta chutar no gol, que não tem como fazer gol. Né? Porque o goleiro fica no pau da trave ali, não vai. E o Barbosa deu um passo para lá e o Gidia lá do Uruguai chutou no canto que ele estava, fez 2-1. Ficaram 120 mil pessoas no Maracanã, sem saber o que fazer, porque quando que esperar que o Brasil jogar pelo empate e perder para o Uruguai, no próprio Maracanã, sabe? E lá no centro do Rio de Janeiro tinha mais de 200 mil pessoas, porque ia ser campeão do mundo. O futebol não era como é hoje, em princípio, né? Não tinha essa facilidade de dinheiro quando o cara tinha um destaque. Esse seu Bino, esse cara foi... Eu conheci ele, eu era bem mais novo, já morreu faz uns 20 anos, mais ou menos, 15 anos, seu Bino, né? E ele gostava muito de mim. Tem um filho aqui dele. Um dia ele resolveu me mostrar os recortes que eles tinham, tudo que ele tinha da vida dele em jornal. Aquilo dá um livro, é uma coisa mais linda do mundo, sabe? Mas ele foi um pouco, por exemplo, o Porvinha jogou muito, mas é um pessoal que era muito desafinado com sair de Antonina, sabe? O cara ficava lá, Porvinha no Rio não veio porque veio embora do Rio porque deu saudade da mãe. Depois que eu fiz 3 anos e consegui atravessar a valeta, que era um riozinho que tinha ali bem pequenininho, você só podia participar do clube se você conseguisse não morrer afogado naquela valeta. Então, a partir do momento que eu consegui atravessar, e apanhava todos os dias, porque você tinha que pisar na lama para passar e na lama para voltar. E você tinha que passar no tanque
Dona Chiquita. Ela dizia, Marcos, venha tomar banho, porque senão você vai apanhar. E aí, a partir daquilo, foi que eu comecei a ser 29 anos. E até que eu fiz lá meus 14, 15 anos, entrei no que nós chamávamos de segundo quadro, mas eu só fiquei um ano. No outro eu joguei no time principal, que foi 65, e eu fui artilheiro do campeonato e campeão invicto. Aí fizemos como campeões no ano seguinte a Taça Paraná. Um gosto assim pelo futebol. Ele, no caso dele assim, ele jogou ele foi profissional, ele jogou, ele esteve até no Botafogo, parece. Jogou bem no Atlético, tudo. Na Federação Paranaense nós jogamos em 65. Dali eu fui para o Atlético Paranaense, como comentei, era uma porta aberta para os jogadores da cidade. Todos os times podiam serem adversários incríveis, eles acabavam jogando no mesmo time lá. Todos os anos, nós chegávamos a ter 16, 17 jogadores antoninenses, profissionais, que estavam jogando em outros estados, Santa Catarina, São Paulo, e chegava em janeiro, fevereiro, nós tínhamos as férias, e aí a gente convidava jogadores do Curitiba, do Ferroviário, para virem jogar contra nós. Então, ele tem aqueles momentos assim, né, que ele estava naquele house e coisa, então ele comenta, né, tem saudade do que ele fez. Tivemos essa oportunidade também em 66, perdão. Nós fomos às semifinais com o Iguaçu de Curitiba, ganhamos aqui e lá nós perdemos pelo mesmo placar, só que nós terminamos o jogo com 9 jogadores. Aquela forçação de barra para que você... Uma judiação, eu me lembro que teve um atleta que pisou na minha mão, eu caí, ele pisou e minha mão estava toda roxa. Considerando um frio e chuva naquela Santa Felicidade, nessa oportunidade, e nós tivemos que jogar uma prorrogação com 9 jogadores. E esse jogo, me lembro que aquilo até hoje eles contam com um drama pessoal meu, só eu no ataque. E nós se defendendo do jeito que podia, consegui escapar numa jogada, driblei o zagueiro, driblei o goleiro, e aquele gol aberto, eu toquei a bola e saí, mas eu saí desesperado para comemorar o gol, ela parou na poça d'água. E eu comemorando lá, e a bola rodando assim, entra, não entra, porque não tinha mais a cal. O buraco entrava para dentro do gol, a água que estava. E a bola rodando, e eu imaginando, será que vai o goleiro também? E nós dois saímos correndo, porque o goleiro pulou, eu driblei e chutei, e quando eu vi que não dava, eu saí correndo com ele. Aí nós dois pulamos, eu com os pés e ele com as mãos, mas não houve falta porque eu não estava me direcionando a ele, estava a bola. E eu caí assim, fazendo uma sardinha na água, e toquei, mas ela saiu, eu não consegui fazer. Eu não tinha ideia de quanto foi importante aquilo para mim. Aquilo me disse quanto esse povo como eu diria, ficou na minha carreira que eu perdi aquele gol. Eles não viram o herói daquele jogo, o que eu fazia com aquela defesa sozinho, quanto eu apanhei, mas eu não fiz aquele gol. Bom, tá aqui um cara que não sabe se controlar. Aí o que aconteceu? Eles foram lá e fizeram o gol. Nossa, que eu chorei. Todo mundo me consolava e eu não queria acordo, eu não me perdoava. Depois eu fui entender que aquilo é possível, que você tinha mais do que antes que achassem ruim uma coisa como essa. Como um jogador profissional faz. Ele ganha seu dinheiro, não está nem aí. Não tem nem direito de ficar zangado. Mas eu costurei número na camisa. Sabe, eu pus na minha avó lá e costurei na máquina os números para poder jogar, porque não podia jogar sem número. Depois que ele jogou no Atlético,
Ele teve no Botafogo lá, mano. Não sei se deu certo lá, não sei como foi. Da saudade de mamãe lá embaixo. É que a família dele é daqui, né? O 29 tornou-se um clube praticamente da elite, porque para jogar no 29 precisava ter classe, usar terno azul, sapato de verniz e palheta. Sabe? Naquele tempo era uniforme. E aí formou em 40 esse grande time que ganhou o campeonato contra Matarazzo, contra Atlético, que tinha o Atlético também, que era da Costeira. O Zé Tomás, pai do famoso Jacques, que é gerente, então trabalhavam na Costeira para jogar futebol. Tinha um time poderoso. E aí veio a briga 29 Atlético. Jogo de 29 Atlético já era cantado um mês antes e a briga era feia, em família. Tinha jogador do 29 e jogador do Atlético, casados com as filhas de Chico Pinto, um grande fundador do 29, que um esperava para almoçar para depois de outro. E aquele amor, aquela coisa enraizado que a gente tinha por esse 29. Eu comandava a torcida do 29. Quase acabava a arquibancada de tanto bater o pé e gritar. Isso era uma força. Porque todos os jogos que tínhamos aqui em Antonina eram clássicos. Quando jogava, por exemplo, 29 Batel, parecia final de campeonato, não, apenas um jogo normal. O 15 de novembro, o Matarazzo, eles eram forças que, para que você tivesse a felicidade de poder jogar com esses atletas, com esses jogadores, nessa época, sem nenhuma falta de modéstia, tinha que jogar muito. Eu vou contar o lance do meu compadre. O padre Aguinaldo era o ponta direita do 29. Mas ele tinha uma velocidade que não era fácil. Está vivo até hoje. Ele está vivo, está vivo.